Boa noite a todas as companheiras e a todos os companheiros. Boa noite especial ao nosso querido Gilberto Carvalho. Vou saudar todo mundo na pessoa desse casal maravilhoso, Valton Miranda e Wanda. E a gente está muito feliz de estar aqui junto. Eu estou do lado do meu companheiro, Nilton Albuquerque, também militante do Partido dos Trabalhadores. E muito feliz, Herbert, da gente estar fazendo essa live aqui, porque a gente tem essa vontade desde sempre, desde que a gente entrou no Partido dos Trabalhadores, que é a vontade de militância, a vontade de trabalhar dentro desse partido, em todas as suas instâncias. E o Núcleo Américo Barreira, que nasceu há anos atrás, ele nasceu nessa vontade justamente de construir o partido passo a passo, ponto a ponto, porque este é a função do partido, a função militante de formar as pessoas para que possam atuar de forma mais compromissada e mais organizada dentro da sociedade brasileira. E a gente faz isso porque a gente tem amor a esse país, porque a gente tem amor ao povo, à cultura brasileira, e a gente está dentro dessa militância em função disso, em função desse amor e dentro dessa perspectiva de construir um Brasil melhor, uma sociedade mais justa, e dar essa contribuição para o Brasil, para o Ceará e, por que não dizer, para o mundo, Esse trabalho nosso é o primeiro trabalho que a gente está fazendo, é a primeira ação que a gente está fazendo de forma virtual, de forma remota, mas será a inauguração de uma série de outras atividades que nós vamos fazer, ou presencial, quando a gente tiver condição, ou de forma remota, dentro dessa perspectiva de construção do Partido dos Trabalhadores, dentro de uma perspectiva de uma construção democrática, dialogal, sempre nesse sentido de investigação da realidade brasileira e uma investigação compartilhada, investigação junto. Porque o melhor dirigente é aquele que tem espírito de militante, e o melhor militante é aquele que tem espírito de dirigente. Então, a gente constrói o Partido dos Trabalhadores, é assim, dentro de uma ação de militância, dentro de uma ação de investigação, e construindo tudo isso de uma forma coletiva. Eu trago aqui para nós as palavras de um dos grandes escritores da língua portuguesa e construtores da nossa brasilidade, construtor da alma do nosso povo. Trago fragmentos da obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, porque a literatura ensina para nós muito mais do que a gente imagina, e é muito importante cultuar a cultura brasileira, porque é fundamental que a gente tenha uma ação muito vigilante de resgate da cultura do Brasil e de resgate da autoestima do nosso povo, porque um dos golpes importantes que o bolsonarismo tem cotidianamente nos dado é esse golpe em relação à nossa autoestima, à nossa autoimagem. O Brasil é grande, o Brasil é bonito, o Brasil é solidário. O Brasil é construído por uma cultura de resistência, uma cultura acolhedora, uma cultura generosa, uma cultura que tem uma perspectiva utópica e traz muita esperança. E é por isso que eu trago as palavras de Guimarães Rosa, porque elas não só refletem o Brasil, mas elas constroem o Brasil junto com a gente. E a gente precisa, nesse momento, de muita rosa para frente. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio de tanta alegria. E ainda mais alegre, ainda no meio da tristeza. A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê.
e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior, viver é muito perigoso, e não é não. Nem sei explicar estas coisas, um sentir é do sentente, mas outro é do sentidor. A gente quer passar um rio a nado e passa. Mas vai dar na outra banda, é um ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver não é muito perigoso. Dói sempre na gente, alguma vez, todo amor achável que algum dia se desprezou. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Um descanso na loucura. Pelo amor ao Brasil, à cultura brasileira, pelo amor à luta de libertação dos trabalhadores, a gente inicia esse ato do Núcleo Américo Barreira, núcleo de base do Partido dos Trabalhadores do Estado de Ceará. Muito obrigada a toda a nossa companheirada, um agradecimento especial a Gilberto Carvalho, né? E é com você, Gilberto. Vamos informar, a gente vai passar a palavra para Gilberto, 20 minutos, e em seguida nós vamos ter os comentários de todos os companheiros, né? Vamos fazer 5 blocos de 5 falas, e depois Gilberto responde, e assim a gente dá seguimento. É com você, Gilberto. Muito obrigado, Sila, te agradeço muito. Quero inicialmente agradecer o convite que o Herbert me fez e dizer que você, Herbert, me dá um presente nessa noite, de eu poder reencontrar gente tão querida, que eu estou vendo aqui na tela, gente que eu já encontrei por diversas vezes nas minhas idas à Fortaleza, e gente de longas caminhadas, como estou aqui, não vou falar o nome de todos, mas evidentemente que o Walton, que tem sido aí uma pessoa que nos orientou tanto e que nos inspira, nosso querido Mário Mamed, nosso ex-ministro, companheiro, Geraldinho, Rubinho, grande Rubinho, que tem se destacado aí num trabalho importante na defesa da questão das pessoas com deficiência, Dona Ana Lúcia, Joelton, enfim, cada um de vocês. Para mim é um presente, de fato, estar com vocês. E eu queria muito que não houvesse a pandemia para a gente, ao invés de estarmos separados por esses milhares de quilômetros, a gente estivesse tomando uma cachaçinha junto, uma cerveja, e eu espero que o clima da conversa de hoje seja um clima assim, da gente poder trocar, conversar. Quando o Herbert me pediu para falar, me explicou que havia interesse de a gente conversar sobre a proposta que nós estamos apresentando ao partido, de um processo que combina formação com organização da base partidária. E eu fico feliz também de estar falando para o núcleo. O Núcleo Américo Barreira é uma referência, infelizmente, entre os poucos núcleos que nós temos no país todo, mas é uma referência muito legal. E é sintomático, gente, que nós estejamos realizando essa conversa depois de uma semana muito dura para o Partido dos Trabalhadores. É uma semana, é um tempo duríssimo para o Brasil, por tudo que eu não vou aqui gastar o tempo de vocês repetindo. É uma dor sem fim, uma dor imensa, sob o comando ou descomando de um desgoverno criminoso como esse. Mas, particularmente, a semana passada foi uma semana dura, porque nós somos derrotados no processo de eleição da Câmara Federal,
Mas o mais grave não é esse, o mais grave foi o que aconteceu dentro do partido, quando uma deputada nossa se arvora e defende a sua individualidade contra um coletivo. Eu não quero aqui fazer nenhum juízo moral desse fato, que vocês acompanharam, mas a grande pergunta é essa: o que aconteceu conosco, que nascemos com uma proposta socialista, com uma proposta da primazia do coletivo sobre o individual, do comunitário sobre os interesses egoístas? O que aconteceu conosco para que a gente fosse caminhando de tal modo e naturalizando de tal modo as questões e as culturas para chegarmos a esse ponto? E não é só o fato da Marília Reis da semana passada, eu estou me referindo aqui ao fato de o partido progressivamente ir se construindo a partir de feudos, dos mandatos, das carreiras pessoais, das vaidades, das disputas, com enorme prejuízo para o coletivo. O que foi acontecendo conosco, né, para que a gente chegasse a isso? A gente não pode naturalizar, como eu já disse, a gente não pode achar que é normal o que está acontecendo. E, sinceramente, houve quem propusesse, há poucos dias, num debate, que o PT precisaria fazer um congresso imediatamente para rediscutir todas essas questões e a linha política. E a minha reação foi dizer: olha, eu não aposto nesse caminho. Não é por cima e não é repetindo fórmulas que nós vamos reencontrar o melhor daquela energia que nos fundante, que nos permitiu criar esse partido. Não é dessa forma, em discussões de cúpula, ou mesmo um congresso que vai obedecer à mesma lógica das tendências, das correntes, da disputa de poder, que nós vamos encontrar um caminho diferente. Eu não aposto nisso. A gente aposta num caminho que, assim como o agricultor, quando a terra está cansada, ele cava a terra, ele faz um processo de passar o arado, de trazer adubos, de trazer adubo orgânico, de preferência natural, para revigorar aquela terra, mexendo profundamente na terra e permitindo um recomeçar da vida orgânica naquele terreno. Eu acho que a mesma coisa nós temos que fazer pelo PT. Nós temos que ter a coragem de revisitar e de permitir que toda uma energia que está represada na base, porque eu acredito que o PT continua reunindo o que há de mais generoso, o que há de mais idealista, sonhador na sociedade brasileira. Eu tenho a impressão, eu tenho a sensação, tenho a convicção de que, se a gente conseguir encontrar uma forma ou formas de redinamizar esse processo, é que nós poderemos mudar não apenas o partido, mas o país. Vocês sabem que nós tivemos a oportunidade de governar, o fizemos de forma bastante adequada na maioria das questões, no sentido dos resultados que nós produzimos para o povo brasileiro, mas, infelizmente, nós não aproveitamos esse momento para fazer um processo de mexer com a terra, de mexer com as consciências, de mexer com a cultura do nosso povo, e não conseguimos ser um governo pedagogo, de modo que cada conquista se transformasse também num salto de consciência e de organização do povo. O nosso partido nasce de uma síntese interessantíssima, riquíssima, que juntou os sindicalistas, o novo movimento sindical do final dos anos 70, um grupo importantíssimo de intelectuais e militantes na resistência à ditadura militar, que trouxeram consigo para o partido não só a capacidade de resistência e de luta, mas também de formulação. E também tivemos um aporte importantíssimo dos movimentos sociais, dos movimentos populares, com a Igreja da Libertação, com as comunidades eclesiais de base. E um dado importante, um número imenso de entidades que, naquele tempo da resistência à ditadura, faziam um processo de formação das pessoas. Cada um que está vendo aqui
que eu estou vendo nessa tela, que tem mais de 40 anos, 50 anos, viveu esse momento e sabe o que eu estou me dizendo. Aí em Fortaleza, aí no Ceará, quantas entidades financiadas pela solidariedade europeia nos ajudaram a construir, desde movimentos de igreja, mas também movimentos de resistência em direitos humanos, movimentos de organização da sociedade civil. E o PT foi extremamente beneficiado com esse legado, com esse processo, recebeu um número imenso de trabalhadores, de filiados que já vinham, eu diria, quase que prontos, pelo menos com essa formação básica da consciência de classe, de luta, da perspectiva socialista. E nos inícios nós tomamos o cuidado de pensar um processo, e Paulo Freire foi essencial nesse processo todo. Paulo Freire foi um inspirador de um processo de qualificação das pessoas numa nova metodologia que resultou, por sua inspiração, na criação de um instituto que seria o sonho, uma universidade dos trabalhadores, que era o Instituto Cajamar. O sonho de Cajamar não era ser apenas um local, era para ser um local de irradiação, de construção, de pesquisa, mas de irradiação de um sistema nacional de formação dentro dessa metodologia que herda da Igreja, da Ação Católica, a fórmula ver, julgar e agir, e faz com Paulo Freire uma síntese muito interessante com o marxismo dialético e gera aquele processo de educação do prática, teoria e prática, ou seja, todo conhecimento, toda formação deve estar vinculada a uma prática, ela opera com uma reflexão sobre esta prática, a praxis, portanto, e é geradora de um compromisso de luta, de uma nova prática já ampliada, já mais ampla, já mais capaz de enxergar o conjunto, mais politizada, e assim, dialeticamente, num crescimento da consciência e do engajamento de luta. Foi esse método, companheiros e companheiras, que de maneira mais consciente ou menos consciente, foi essencial na formação do PT. Foi por esse método que nós renunciamos a transpor simplesmente um projeto pronto, um modelo pronto, seja soviético, chinês, cubano ou o que fosse, e elaboramos, dentro dessa idiosincrasia maluca que é o PT, o nosso projeto alternativo que deu resultado para o país. E Cajamar assim nasceu e durante 5 anos conseguiu, formando pessoas e estimulando processos de formação na base, nos quadros intermediários, nos quadros dirigentes e aquilo que chamou-se de formação de formadores. Mas veja que triste ironia. No momento em que Cajamar, tendo sido até então, de 86, 87, até 93, 94, financiado quase a 100% pela solidariedade europeia, no momento em que essa solidariedade, com pós-queda do Muro de Berlim, se volta para a África e para a Europa Oriental, na reconstrução daqueles países ao modo capitalista, e deixa de financiar a América Latina, e, portanto, deixa de financiar Cajamar, o partido, vejam que loucura, no momento em que mais começava a investir nas eleições e a conseguir financiamentos, inclusive empresariais, para as eleições, o partido mata a míngua Cajamar. Não permite que Cajamar continue, se desmonta o Cajamar e se desmonta uma esperança, mas mais do que uma esperança, uma expectativa de um projeto de construção de uma formação, de uma qualificação dos seus filiados nacionalmente. E o que é mais grave, não se coloca nada no lugar. Durante anos, a formação ficou abandonada, depois se cria a Fundação Perseu Abramo, mas com outro objetivo, muito mais vinculado à pesquisa, à produção intelectual, à edição de material, etc. E em 2008 se recria uma escola, mas sem dar a ela nenhum destaque, ela fica numa sombra praticamente o tempo todo, com um orçamento insignificante. E, portanto,
se deixa de se cuidar dos filiados. Essa é a palavra que eu queria marcar aqui hoje, o cuidado com os filiados. Quando alguém se filia ao teu partido, você deve oferecer a ele uma alternativa de cultivar os seus sonhos, de cultivar a sua utopia, de fazer com que essa pessoa tenha a oportunidade de ter um crescimento do ponto de vista humano, do ponto de vista social, político, de consciência ideológica e de prática. E assim, nós não fizemos mais isso. Os núcleos, na sua imensa maioria, desapareceram como instância democrática de base e não houve mais nenhum processo que cuidasse dos filiados. O resultado disso foi que, na medida em que nós éramos tomados pela vida institucional, o que era desejável, hein? Vamos deixar claro isso. Nós somos um partido com vocação de poder e de governo, portanto, nenhum problema. O problema é que a questão é que, ao tomar esse caminho, nós não conseguimos fazer o equilíbrio entre o famoso pé fora e pé dentro, que lá atrás nós tínhamos discutido e definido dialeticamente como uma fonte de riqueza do PT, ter o pé na instituição, mas ao mesmo tempo ter o pé na luta social e nessa composição de tensão muito fecunda dialeticamente. O fato é que nós somos cada vez mais absorvidos pela vida institucional, a nossa militância ficou descuidada, a gente jogou na arena dos leões dezenas de milhares, centenas de milhares de companheiros que se elegeram vereador, se elegeram prefeito, se elegeram deputado federal e até presidente da República, sem dar a eles a guarida necessária, o cuidado necessário da autodefesa política, ideológica, da manutenção da perspectiva de um ideal socialista, de um ideal comunitário. E aí foi natural que a cooptação ocorresse. E isso que nós assistimos hoje, e que eu citei no início da minha fala, é o resultado desse processo de descura, é o resultado desse processo em que, claro que eu estou simplificando aqui, mas é um pouco o que acontece naturalmente quando você não cultiva, não cuida. Não. Portanto, o que nós trazemos como proposta esse ano, ao termos pela frente a missão de retomar a escola do partido, nós nos demos conta que não fazia sentido fazer da escola o que sempre foi feito, e muitas vezes no partido, que é fazer da escola uma promotora de cursos de formação pura e simplesmente. Não faltaram ao longo da história do partido muitos cursos, muitas atividades formativas. O problema é a falta de consequência dessas atividades na vida real. As pessoas, chegamos a ter inclusive um mestrado oferecido para militantes da Fundação Perseu Abramo, ótimo, só que sem nenhuma consequência, ou quase nenhuma consequência em termos de engajamento daquela pessoa num coletivo, de comprometimento com a luta social. É por isso que nós, debatendo muito e olhando para os nossos primos, fizemos já quase um ano de trabalho e de discussão com o pessoal do MST, com as escolas do MST, do MPA, que é o Movimento Pequenos Agricultores, do MAB, com o pessoal da CONTAG, com o próprio pessoal da CUT, com o Movimento de Mulheres Camponesas, com a Central de Movimentos Populares, e começamos a discutir com eles e tentar observar como é que eles estavam fazendo. Só para dar um exemplo, que, é claro, é o mais vistoso. O MST, companheiros e companheiras, tem no país hoje 42, eu vou repetir, 42 centros de formação que combina uma formação técnica, agroecológica, etc., com a formação política, ideológica, social, etc. E tem uma fundação, uma escola nacional que centraliza esse processo, que é a Escola Florestan Fernandes, que vocês conhecem. Eles investem pesadamente no processo de formação deles. Mas o MPA também tem a sua escola, o MAB tem a sua escola, a CONTAG mantém a sua escola e assim por diante. E nós estamos vendo com eles, do ponto de vista da metodologia, né, e o quanto era importante a gente fazer uma retomada no partido de forma diferenciada, e muito calcados
na experiência do Paulo Freire, até inspirados pelo Paulo Freire, até porque nós comemoramos esse ano o centenário, no próximo 19 de setembro, se comemora 100 anos de vida do Paulo Freire. Não no sentido de uma idolatria, mas no sentido de se buscar herdar aquilo que Paulo Freire e todos os educadores e gente empenhado nessas tarefas de reconstrução humana foram elaborando em redes de educação popular, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E foi assim que nós elaboramos uma proposta que é muito simples. É uma proposta que tenta pôr na prática o processo de educação a partir da base. Então, de maneira bem didática, eu vou tentar dizer para vocês o que é a proposta nossa. A proposta nossa é que agora, em março, dia 13 de março, e pelo menos já temos o aval da presidenta Gleisi e da executiva, mas precisamos ainda discutir ainda mais no diretório e tal. E eu quero dizer que não é uma proposta pronta, então, ao apresentar a vocês, eu vou pedir que vocês ajudem a contribuir. Há um texto que eu vou mandar para o Herbert, que eu peço que ele distribua para vocês, que inclusive ilustra essa proposta, mas ela passa primeiro nós fizemos um diálogo muito forte internamente no partido, com a Secretaria de Organização também e de Comunicação. Então, o que nós faríamos é, primeiro, um processo de atualização cadastral dos nossos filiados, porque é uma vergonha o que nós temos no partido. Nós temos 1.600.000 filiados nominais. A Secretaria de Comunicação tentou fazer um contato, um levantamento do que nós tínhamos de endereçário correto e tal. São apenas 70 e poucos mil. Estão com seu endereço, com e-mail, etc. O partido não consegue falar. Agora houve uma tentativa nossa de fazer um curso de vereadores. Ela foi adiada porque não se localizava sequer os vereadores eleitos agora em 2020. Então, a ideia da atualização cadastral não é uma coisa burocrática, não. É estimular os diretórios a fazer uma busca ativa dos nossos filiados e saber deles o que resulta da vida deles hoje, no sentido de que sabemos que desses 1.600.000, é muito provável que uma parte importante sequer se lembre ou saiba que foi filiada ao PT, foi filiada naquelas cambulhadas de necessidade de legalizar o partido, ou por causa dos PEDs, ou por causa da eleição de candidatos, disputas, etc. E tal. Muitos hoje são bolsonaristas, não tem nada a ver. Mas também a ideia é oferecer a esses filiados uma possibilidade do cuidado. O filiado pode até não querer, mas ele tem que saber que o partido quer cuidar dele, quer oferecer uma alternativa. E qual é essa alternativa? É justamente a possibilidade de fazermos uma renucleação. Nós estamos chamando dos núcleos de vivência, de estudo e de luta. Por que essa qualificação? Porque nós entendemos que é importante que o núcleo não seja apenas um espaço chato de encontros meramente intelectuais, sem vida, nós entendemos que é importante que os núcleos sejam lugares, espaços onde as pessoas consigam também trocar suas esperanças, suas dores, suas alegrias, suas expressões culturais. Sabemos que nós estamos lidando com um mundo que não dá para falar que é um mundo de 80, onde a nucleação naquele período se dava por local de moradia, lugar de trabalho e tal. O mundo pré-Bannon, o mundo pré-crise da indústria. Sabemos que hoje mudou muito, que esse negócio aqui mudou a vida e a cultura das pessoas, as formas de diálogo mudaram completamente. O muro, lembra do muro que uma mulher estava lavando roupa e a outra do outro lado e você ficava conversando? Isso aqui hoje é o muro, o Zap é o muro, é por aqui que se fala, que se troca fofoca, etc., que se informa e assim por diante. Sabemos do que é hoje a cultura das periferias, extremamente valorosa, dos slams, dos torneios de palavras, das formas novas de organização que surgem, e sabemos que os núcleos têm que levar em conta a possibilidade de outras formas que não aquelas tradicionais nossas. De estudo, porque eu estudo, porque é evidente que sem estudar, sem sentar a bunda na cadeira, sem leitura,
mas não uma leitura descolada da realidade, um estudo a partir da vida do povo. A gente não cresce. Então, é na perspectiva freiriana do prática, teoria e prática, né, de partir da prática coletiva e estudar, aprofundar, conhecer quem já estudou aquela luta, outros povos que lutaram, a história de tudo isso naturalmente de um jeito muito popular. E a luta. Por que luta? Porque ou a gente se torna engajado e solidário à vida do povo, ou não faz sentido a gente ter uma militância partidária. Eu fico sempre pensando que na periferia, entre o pastorzinho da minha igreja, que tira meu filho da droga, que ajuda meu filho a largar a cachaça, que me arruma uma cesta básica, e que me dá esperança, que me dá ilusão, pelo menos de utopia, entre esse cara e um carinha que vem de vez em quando com um panfleto me entregar, me pedir um voto... Gilberto, a gente pede só para você concluir, infelizmente, por causa do tempo. Ok, te agradeço muito, Cecília, porque eu sou falador pra caramba, mas eu estou concluindo. É fundamental que haja luta, e a luta é o que é? A adesão às necessidades do povo. Não estamos falando da grande luta, estamos falando da luta ali, pela água, pelo esgoto, pela escola, pelo posto, pela defesa dos direitos humanos daquela comunidade e tal, que é essencial para que a gente tenha encarnação e fecundidade no nosso engajamento popular. Então, a ideia é formar esses núcleos, e sabemos que eles não vão ser formados pelas direções municipais do nosso partido. A imensa maioria das direções municipais nossas são direções cartorárias, que servem para legalizar a luta interna e a luta externa. Então, nós estamos criando a figura, desenvolvendo a figura do educador militante, ou seja, vamos fazer um chamado para que se inscrevam, se disponham, jovens, pessoas, quem quiser, intelectuais, enfim, que nos ajudem a fazer esse trabalho de criar os núcleos, de acompanhar os núcleos e ajudar esses núcleos a vivenciar essa pedagogia freiriana, esse processo de elaboração, de luta, de vivência, etc. Esse grupo que nós imaginamos encontrar um grande apoio dentro do partido serão os sujeitos principais do processo de formação da Secretaria Nacional. É claro que essa gente precisa também ser capacitada. Então, para isso, estamos criando uma jornada nacional de formação voltada para esses educadores militantes, que será permanente e que vai alimentar e realimentar o trabalho deles, tanto do ponto de vista da pedagogia, da metodologia e, naturalmente, das questões estratégicas nossas, do socialismo, do projeto novo para o Brasil, enfim, aquilo que é o conteúdo básico de uma formação. Então, o foco nosso vai ser essa formação desse quadro que nós estamos chamando de educadores militantes. E, para isso, também nós vamos contar com um instrumento importante que eu peço a atenção de vocês. Agora, no dia 10, às 18 horas, será lançado pelo partido um aplicativo do PT. Finalmente, nós teremos um aplicativo decente, com tecnologia nossa, proprietária nossa, que vai nos permitir ajudar muito no processo de reinscrição das pessoas, de comunicação interna, e inclusive de consultas. Consultas internas, plebiscitos internos ao partido, o aplicativo vai nos ajudar. E ele vai ser um instrumento fundamental para a gente poder agilizar esse processo dos núcleos. Então, basicamente, pessoal, a proposta é muito simples, eu vou mandar o texto para vocês. Eu pediria a crítica e as observações, mas, enfim, é uma decisão que a direção do partido está tomando. Eu não tenho ilusão de que ela vai ser geral, nós vamos ter que trabalhar muito, vai ser um processo que vai se ampliando aos poucos, não será por um passe de mágica que nós vamos mudar uma cultura interna no partido, vai ter resistência, mas nós vamos apostar tudo que nós temos, com apoio inclusive da Gleisi, do Lula, já conversados, para a gente implementar isso que nós estamos chamando do processo de cuidado dos filiados e de um processo de revolver a nossa terra e a nossa base.